Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás.
A Ti seja toda a honra e toda a glória, Pai. Fala conosco aqui hoje nesse lugar. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus, diga amém. E pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, amigos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está recebendo esse culto agora na sua casa, seja bem-vindo. Essa aqui é a reunião dos filhos de Deus, da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté. Estamos aqui hoje reunidos num dia de fé e eu convido você a ficar conosco, a receber essa palavra no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai falar com você e você será abençoado em nome de Jesus. Os filhos de Deus já estão aqui na fé. Quem está na fé, diga glória a Deus. O Senhor tem uma palavra boa para nós aqui. Vamos para Romanos, por favor, capítulo 8. Carta do nosso irmão Paulo aos Romanos, capítulo 8. O verso de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Irmãos, a gente pode aqui, sem problema, sem adulterar o texto, inverter as palavras, e a gente não vai estar mudando vamos dizer assim, o sentido daquilo que a palavra de Deus quer dizer. Nós lemos ali que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então nós podemos dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. A gente não criou nenhum problema no texto. O texto diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Como é que você conhece um filho de Deus? O filho de Deus, a filha de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Mas nós podemos também dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Você é de Deus? Você é filho de Deus? Em primeiro lugar, você tem que ter certeza se você é filho de Deus. Como é que eu sei, pastor, que eu sou filho de Deus? João capítulo 1, verso 11, diz assim, Evangelho de João 1,11 diz que ele, Jesus, nosso Senhor, veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você, irmãozinho, irmãzinha, você não nasceu filho de Deus do seu primeiro nascimento. O seu primeiro nascimento, você nasceu da vontade da carne. Seu pai conheceu sua mãe, e pela vontade dos dois você veio ao mundo. E em João 3 a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne. Então, no seu primeiro nascimento, da vontade do teu pai e da tua mãe, do desejo de um homem para com uma mulher, da vontade da carne, você nasceu. E nasceu semelhante à carne. Você nasceu filho de Adão, tendo a natureza do pecado, e conforme você foi crescendo, tornando-se mais velho, você foi se inclinando mais e mais para o pecado. Até o dia que você recebeu a palavra de Deus. Ao receber a palavra, você na verdade estava recebendo Jesus. O que é receber Jesus? Receber Jesus é entregar a sua vida ao Senhor. Olha para o pastor, entregar a sua vida ao Senhor e aceitar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Em João capítulo 1, versículo 1 está escrito que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse verbo, essa palavra, que é Deus e que criou todas as coisas? É o Senhor Jesus. Se você continuar lendo um pouquinho mais à frente, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus. Quando você aceita a palavra de Deus, você aceita o verbo de Deus, você está recebendo Jesus. Ao aceitar Jesus, você se torna um filho de Deus. E a partir de então, Deus reconhece você como filho. Irmãos, todos aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, que ainda não creem no nome de Jesus, esses ainda não são reconhecidos por Deus como filhos. Em João 8,44, o Senhor Jesus estava repreendendo os fariseus, e ele disse assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo, a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus apresentou o diabo, mas Jesus também apresentou alguns que eram filhos do diabo. Ele falou para os religiosos: vocês são filhos do diabo, vós tendes por pai o diabo. Então não se surpreenda, o diabo tem filhos. Lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus ele conta a famosa parábola do trigo e do joio. Depois Jesus explica. Ele falou que o Senhor lançou a boa semente na terra dele, mas à noite, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e lançou o joio. Depois, na explicação da parábola, o Senhor Jesus diz que o trigo são os filhos do reino. E palavra de Jesus, ele diz que os joios são os filhos do maligno. Então o maligno tem filhos, o diabo tem filhos. Quem são os filhos do maligno? São todos aqueles que ainda não passaram pela porta, que ainda não entregaram a vida a Jesus, ainda não o receberam como Salvador. É importante a gente sempre falar disso, pessoal, por mais que você já tenha ouvido isso. Porque sempre tem alguns que vão dizer assim: todos são filhos de Deus. O diabo quer que você se sinta confortável vivendo no pecado e achando que Deus te vê como filho, simplesmente porque você existe. Então se eu vim a esse mundo, é porque certamente eu sou filho de Deus. Não,
Os filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus como Salvador de suas vidas. Deixa eu perguntar para você que está aqui. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Se você está aqui e não recebeu, entregue a tua vida a Jesus. Você que está em casa, se você ainda não entregou a vida a Jesus, entregue, para que você possa tornar-se um filho de Deus. Amém? Aí nós voltamos para o nosso texto de início, João 8,14. Os filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. O que está escrito lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqui eu queria começar o nosso entendimento principal. Se você é filho de Deus, você tem que permitir que o Espírito Santo te guie, te dirija. Você tem que aprender a aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Tem muita gente, irmão, que é de Deus, mas ela ainda não entendeu que ela é dirigida pelo Espírito Santo. Ou seja, que tudo que ela passa na vida dela é pela permissão de Deus. Os lugares, irmão, por onde você já passou, e o lugar em que você está agora, nesse momento da sua vida, você está pela direção do Espírito Santo. A não ser que você esteja na prática descarada do pecado e resistindo a Deus. Aí pode ser que você esteja fora da vontade de Deus, ou talvez na vontade permissiva de Deus. Mas se você é um filho de Deus, quem é filho de Deus aqui? Se você tem certeza, pastor, eu sou um filho de Deus, então em todos os seus caminhos você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E nem sempre o Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai nos colocar num lugar que seja necessariamente agradável à nossa carne. Ele sempre vai nos guiar para um lugar que seja agradável a Deus, para que nós possamos cumprir a vontade de quem? De Deus. Amém, pessoal? Para que nós possamos cumprir a vontade de quem? De Deus. Então, aonde você chegar, lembre-se disso. Eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Foi Deus que me colocou aqui. E se Deus me colocou aqui, então nesse lugar eu vou fazer a diferença. Nesse lugar eu vou agradar a Deus. Eu vou entender o que é que Deus quer que eu faça aqui, e eu vou cumprir esse plano, essa vontade de Deus. Para você entender um pouquinho melhor, nós vamos lá para Gênesis 39. Eu estou com essa palavra no meu coração, tem alguns dias, e eu queria muito dividir ela com vocês. Gênesis, capítulo 39, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ver aqui o começo, né? Nós não vamos nos aprofundar muito na história, mas nós vamos ver o começo da trajetória de José, filho de Jacó, quando ele foi para o Egito. Capítulo 39, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Eu creio que a maioria de vocês conhece as circunstâncias que levaram José para o Egito. Se você não sabe, eu vou dar uma resumida. José, ele era o filho caçula de Jacó. Ele tinha outros irmãos mais velhos do que ele. E José era o preferido. Ele era, até então, o único filho que Raquel havia dado a Jacó. Jacó amava a Raquel, tinha muita esperança de ter um filho dela, e quando José nasceu, José começou a ser tratado como especial. Jacó dava um carinho, uma atenção especial para ele. Os irmãos mais velhos deveriam ter um comportamento protetor. Eu sei como é que é isso, porque a gente que é irmão mais velho, você sabe do que eu estou falando, você vê o mais novo e você quer proteger, você quer cuidar, você quer o bem dele. Você vê, dependendo da distância de idade, porque às vezes um irmão pode ser muito mais velho do que o outro. Tinha irmãos de José que tinham idade para ser pai dele. Então, deveriam vê-lo como um filho. Mas fizeram exatamente o contrário. Sentiram tanta inveja, irmão, e a inveja é uma coisa tão nojenta,
que alguns deles chegaram a desejar a morte de José. E numa oportunidade, quando eles tiveram, José estava sozinho com eles no campo, eles jogaram José dentro de um buraco, dentro de uma fossa. E queriam matá-lo, alguns queriam. Aí alguém teve a ideia, não vamos matar não. Vamos vender José, a gente ganha alguma coisa com ele. E aí a gente pega aí um animal, a gente mata, suja a roupa do José de sangue e fala para o nosso pai que um animal deve ter matado, um leão, um urso, um lobo deve ter matado o José. E fizeram essa maldade. Venderam o José lá para uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali. Eles compravam e vendiam também escravos, e José foi comprado para ser vendido em outro lugar. E aí eles fizeram isso, irmão, sujaram a túnica. José tinha uma túnica de várias cores que ele havia ganhado de presente de Jacó. Sujaram ela de sangue e levaram para o Jacó, para que o Jacó pensasse que era o sangue de José, filho dele. Imagina que dor não foi para o pai imaginar que um animal tivesse matado o filho dele. Foi muito triste para Jacó. E foi essa circunstância que levou José para o Egito. O versículo 1 que vocês leram diz que ele foi vendido para ser escravo. Quando você lê essa história, ou você ouve o que eu acabei de contar, o pensamento natural que você tem é o quê? Que José foi injustiçado. E é verdade. Que José foi traído por quem deveria amá-lo. Quem deveria protegê-lo, cuidar dele, fez um tremendo de um mal para ele. A gente não consegue, irmão, olha para o pastor, a gente não consegue enxergar a mão de Deus nessas coisas. A gente vê essas injustiças e a gente pensa, pastor, aonde está Deus? A mesma coisa acontece hoje. A gente vê muita maldade acontecendo no mundo. É verdade ou não é? A gente vê tanta traição, tanta violência, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. E quando a gente vê essa maldade, a gente chega a pensar que Deus está perdendo o controle da situação. Eu lembro que há uns anos atrás, vou contar meio por cima o caso, eu vi um pai que perdeu o filho. E estavam fazendo uma reportagem lá, entrevistando o pai. E é claro, irmão, não estou desprezando a dor do pai, porque hoje eu sou pai e eu imagino que perder um filho é uma dor que não tem comparação. Mas eu lembro que o pai falava assim, onde está Deus? Deus não existe. Como é que pode Deus permitir isso? Deus não existe. Onde está Deus? Ele falava isso repetidas vezes. Deus tenha misericórdia dele. Não vamos criticar ele, porque ele estava sentindo uma dor muito grande. E às vezes na hora da dor, não é a pessoa que fala, é a dor que fala. É verdade ou não é? É igual a ira. Nunca dê bola para o que uma pessoa fala na hora da raiva. Porque não é ela que está falando. É a raiva que está falando. E na hora da raiva, até homens de Deus às vezes falam besteira, falam coisas que não deviam falar. Mas voltando aqui para o nosso entendimento. Alguém poderia dizer, pastor, onde está Deus? Que não livrou esse jovem, que permitiu que os irmãos dele fizessem tal maldade com ele. A mesma pergunta você talvez faz quando você vai parar num lugar que você não queria. Puxa, por que Deus... Não é possível, isso não é de Deus. Por incrível que pareça, irmão, era a mais plena vontade de Deus que José estivesse no Egito. Como eu posso dizer a você, se você é filho de Deus, se você não é, não posso dizer a mesma coisa. Mas se você é filho de Deus, então você é dirigido pelo Espírito Santo e você não está no lugar errado. Pastor, mas eu estou num lugar que está cheio de demônio. Deus permitiu você ir para um lugar que está cheio de demônio? Ele colocou você lá para você mudar aquela situação. Deixa marcado aqui o Gênesis e vamos para Mateus 4, rapidinho. Outro texto que muita gente conhece. Mateus capítulo 4. No versículo 1 está escrito assim, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo... Olha para o pastor Alex. Quem é que levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Vocês vieram para a igreja, pessoal? Quem levou Jesus para o deserto, pessoal? Bom dia, tudo bem?
Quem levou Jesus para o deserto, pessoal? O Espírito Santo. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Pastor, mas o diabo estava lá. Estava. E o Espírito Santo pode levar você para um lugar onde o diabo está. Pastor, como é que o senhor fala um absurdo desse? Eu falo sem medo. O Espírito Santo pode levar você para um lugar que está infestado de demônio. Pastor, mas para quê? Para me ver sofrer? Para me ver chorar? Não, olha para o pastor. Para você arrancar o demônio que está ali. Para você arrancar a casta de demônios que ali está. E fazer aquele lugar se tornar um pedacinho do céu. Vai um pouquinho para frente no versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Olha para mim. Se o Espírito Santo te levou para um lugar e o diabo está lá, o demônio está lá, você pode saber, ele não te colocou ali para você ter que suportar aquele demônio, mas ele colocou você ali para você expulsar aquele demônio. Jesus foi para o deserto, o diabo estava lá. E o que Jesus fez? Jesus expulsou o diabo de lá. Como é que Jesus falou? Vai-te, vai-te. O que Jesus estava fazendo? Estava o quê? Expulsando. E sabe o que aconteceu depois que Jesus expulsou o diabo e ele foi embora? Olha o versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você crê que quando você chegar lá no céu vai estar cheio de anjo lá? Então aquele lugarzinho lá no meio do deserto, depois que o diabo saiu, virou um pedacinho do céu. A sua casa pode se tornar um pedacinho do céu. O lugar onde você trabalha, pastor, mas tem demônio lá. Expulsa o demônio em nome de Jesus. Arranque ele de lá. Os anjos de Deus vão chegar e, meu irmão, você vai ser servido por Deus, você vai ser abençoado. Quem crê, diga amém. Algumas vezes, o Espírito Santo, irmão, pode levar você para um lugar onde tem um monte de gente perdida. Um monte de gente, meu irmão, que está atribulada, morta espiritualmente. Eu era pastor aqui de São José, e uma senhora me ligou à noite, eu estava fazendo um programa de rádio. E ela me ligou e falou: ai, pastor, eu pedi tanto para Deus abrir uma porta de emprego para mim. E Deus abriu, aliás, ela falou assim: eu consegui um emprego, mas eu não acredito que é de Deus. Eu falei: por quê, minha irmã? Ai, pastor, porque não tem um crente aqui. Todo mundo é do mundo. Eu falei para ela, acho que ela não deve ter entendido. Eu falei: ô, minha irmã, glória a Deus. Falei ao vivo. Mas glória a Deus por quê, pastor? Eu estou falando que não tem ninguém. Falei: minha irmã, se a senhora estivesse trabalhando num lugar onde só tem gente de Deus, a senhora ia chover no molhado. Ia pregar para quem? Para quem já é conhecedor da palavra? Assim, Deus colocou a senhora aí para a senhora ser testemunha para esse povo. A senhora tem o que eles precisam, a senhora tem a palavra de Deus. Em Ezequiel 37, vocês conhecem também. Ezequiel 37, palavra que vocês conhecem tão bem. Capítulo 37, versículo 1. Está escrito assim: veio sobre mim a mão de quem? A mão de quem? Olha para o pastor. Não era o diabo, não. Era a mão de Deus, a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam o quê, pessoal? Sequíssimos. Então, em primeiro lugar, Ezequiel foi levado por Deus para um lugar onde não havia vida. Estava cheio de ossos. E a morte já tinha passado por ali há muito tempo. Porque quando Ezequiel começou a andar por no meio daqueles ossos, ele viu que os ossos estavam sequíssimos. Um osso, me perdoa o que eu vou falar aqui, acho que não tem grosseria no que eu vou falar. Uma ossada, quando ela está recente, ela não é seca, ela é meio úmida. Eu lembro de uma vez, quando eu era criança, meu pai me mandou ir no açougue para buscar osso para o cachorro.
E eu lembro que o osso estava bem molhadinho ainda, assim, bem... Né? Eu nunca comi, mas o Alex gosta de comer sopa do que? Ele faz para tirar aquele tutano, né? Então o osso ele ainda tem uns negócios ali ainda que dá para aproveitar. O Alex gosta. Eu não sei, acho que eu não sei, não vou nem dizer que se eu gosto, se eu não gosto, porque eu nunca comi, né? Mas um osso, depois que ele já está há muito tempo exposto, ele vai secando, secando, secando. Então a morte já havia passado por ali há muito tempo. Fazia tempo que a morte tinha passado por ali. E Ezequiel, irmão, no meio daquela situação, Deus perguntou a ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel respondeu: Senhor Jeová, o Senhor sabe. E o que Deus mandou Ezequiel fazer? Profetiza. Vamos ler o versículo 4, 37, 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do... Irmão, Deus te colocou no meio dos ossos secos para eles poderem ouvir a voz do Senhor. Se Deus te colocou num lugar onde só tem gente perdida, é um monte de osso seco, irmão, começa a profetizar. Você sabe que de todos os dons do Espírito Santo, o que nós somos mais incentivados a ter é o dom da profecia. Depois você lê lá 1 Coríntios capítulo 14. O Espírito Santo fala através de Paulo: sigam a caridade, o amor, e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Por quê? Porque o que fala língua estranha, está escrito lá no versículo 2, ele edifica a si mesmo. Ele não fala com os homens, mas ele fala com Deus em mistérios. Aí o versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e o quê? Quem sabe Deus não colocou você num lugar onde você vai edificar, exortar e consolar muita gente. Não fica triste não, pastor, eu estou no meio dos ossos secos. Deus te colocou lá para você mudar a vida daquelas pessoas. Se Deus te levou para um lugar, irmão, onde só tem osso seco, começa a profetizar. Sabe o que vai acontecer? Versículo 10, diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Onde hoje só tem morte, irmão, logo, logo vai ter um exército de Deus. Deus te colocou no lugar onde você vai levantar um exército para o Senhor. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Eu quero que você fique nessa fé. José foi para aquele lugar, ele poderia ter dito: não foi Deus que me colocou aqui, mas foi. Mas foi. Aí você vai dizer: pastor, peraí, lá no texto de Mateus, está muito claro que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Aqui em Ezequiel, está muito claro de que foi a mão de Deus que levou Ezequiel para o meio do vale dos ossos secos. Mas lá em Gênesis não está escrito que foi Deus que levou José para o Egito. Mas vamos para Gênesis 45. Gênesis 45. Gênesis 45 aconteceu depois que José já não era nem escravo nem prisioneiro, quando ele já era governador. Os irmãos dele foram até o Egito para comprar comida, porque em toda a terra só tinha alimento no Egito. E José, meu irmão, viu os irmãos não o reconheceram, e José não se deu logo a conhecer aos irmãos dele. Primeiro ele provou os irmãos, ele foi vendo se havia arrependimento. Quando ele descobriu que os irmãos preferiam ficar no Egito e morrer do que entregar o filho caçula, ele viu que eles tinham se arrependido. Então ele se apresentou aos irmãos dele. Está aqui no capítulo 45, versículo de número 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Irmão, José, eu não sei se ele estava usando... Parece que os egípcios usavam umas perucas, né? Não sei. Eu não sei se José estava usando e de repente ele tirou.
E ele falou: olha, eu sou José, meu pai ainda vive. E os irmãos ficaram tão assim, pasmos, que eles não tinham o que responder a José. Naquela hora, irmão, a cara deles deve ter caído. Eles devem ter lembrado de toda a maldade que eles tinham feito. A culpa, meu irmão, deve ter doído forte no coração deles. Mas olha o que José falou para os irmãos. Capítulo 45, versículo 4. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas olha o que ele fala agora. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. 6. Pois já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida para um grande livramento. Olha o 8, o 8 é lindo. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas quem? Senão Deus. Ou seja, foi Deus que me mandou, que me tem posto por pai de Faraó. Aqui basta para nós, olha para mim. O que José está dizendo? Foi Deus que me mandou para cá. O que não estava muito claro lá no capítulo 39, ficou totalmente claro aqui no 45. José disse: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou para cá. E por que Deus tinha colocado José ali? Porque Deus sabia o que iria acontecer no futuro. Irmão, Deus sabe do dia de amanhã. Você pode estar hoje numa situação que é meio desagradável, mas Deus te colocou ali porque no futuro Ele tem uma grande bênção. Ele tem algo grande preparado para você. Quantas vezes eu já vi servos de Deus chegarem em lugares e eles perguntarem: Deus, por que eu vim parar aqui? E depois, irmão, eles descobrirem que ali estava a maior bênção deles. Ali estava o grande livramento, ali foi o lugar onde Deus exaltou. O próprio José disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Talvez a terra onde hoje você está sendo afligido é o lugar onde Deus vai te promover, onde Ele vai te abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, irmão, para você vencer, você precisa ser uma pessoa abençoada. Olha para o irmão e fala: você tem que ser abençoado, irmão. Vamos voltar lá para o capítulo 39? Deixa eu só mostrar mais uma coisa rapidinho para vocês. 39, versículo 2. 39, versículo 2. O que está escrito? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha para mim, José prosperou, irmãos. Ah, pastor, ele prosperou mesmo, ele virou governador. Não. Antes de ser governador do Egito, ele já foi homem próspero. E aonde ele foi próspero? Na casa do senhor dele, ou seja, aonde ele era escravo. Como é que uma pessoa consegue prosperar sendo escrava? O segredo está no comecinho do versículo. E o Senhor estava com... Aprende isso aqui que eu vou te falar. Ó. Não importa onde você está, importa quem está com você. Deus está com você? Se Deus é por nós, irmão, se Deus está com você, você vence até no lugar mais difícil. Você pode chegar num lugar e dizer: pastor, aqui eu sou como um escravo. Pode ser que você seja, mas ali Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque todo mundo vai reconhecer que Deus está com você. Eles verão que aonde você põe a mão, você é abençoado, você prospera. Olha o versículo 3, ó. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Olha aqui, o Potifar olhou para José e viu que Deus estava com José. Deixa eu perguntar, seus vizinhos, sua família, as pessoas que trabalham, que estudam com você, elas veem Deus em você? Elas veem que Deus está em você? Ah, pastor, todo mundo sabe que eu sou da igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Porque, irmão, entrar na igreja, qualquer um entra. A porta está aberta ali. O que é que mostra, o que é que revela que Deus está com você? Ó, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, ó, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua... Como é que você sabe que Deus está com uma pessoa? Aonde ela põe a mão, Deus abençoa.
A pessoa que Deus está com ela, ela tem a mão abençoada, irmão. Tinha um pastor amigo meu que ele falava que a pessoa que é abençoada, ela põe a mão no tijolo e faz virar uma barra de ouro. É verdade. Ela chega no lugar onde está tudo errado, ela conserta tudo, resolve tudo. Ela chega no lugar onde tem o demônio, ela expulsa o demônio. Ela chega no lugar onde tem osso seco, ela começa a profetizar, daqui a pouco tem um exército de Deus. Diga glória a Deus. É tão bonito isso, irmão. Eu vou falar para você de ministério. Eu acho tão lindo, obra de Deus. Eu acho tão lindo, irmão, quando a gente manda um pastor para um lugar, e às vezes o pastor chega numa cidadezinha pequena, lugar difícil, mas ele chega lá e ele faz a diferença. Sabe? Ele chega lá, meu irmão, e ele começa a trabalhar e Deus abençoa, Deus levanta ele. Não vou contar para você onde foi, não. Mas bem no comecinho do meu ministério, eu assumi uma igreja. Eu estava num salão lindo, irmão, grande, bonito. Teve uma necessidade, eu fui. E eu fiquei 1 mês nesse lugar. A igreja tinha estacionamento. O estúdio de rádio ficava no fundo da igreja. E a igreja ficava, irmão, numa rua movimentada. Olha, eu estava no céu. Todo dia eu orava e falava, Deus, me deixa aqui. Eu era garotão ainda, eu estava com 19 anos. Eu estava, Deus, eu quero ficar aqui, que lugar lindo. Só que daí, irmão, terminou o mês, eu fui entregar o relatório, o meu líder me chamou e disse assim, Alex, eu vou precisar mudar você. Eu tinha acabado de assumir aquela igreja bonita, cidade grande, cidade bem maior que Taubaté, para você ter uma ideia. E o meu líder falou assim, olha, você não vai poder ficar lá não, vou te mandar para outro lugar. Na hora meu coração abriu, eu falei, amém, para onde eu vou? Ele falou, você vai para tal lugar, não vou falar para vocês aqui agora. Mas ele falou assim, você vai para tal lugar. Eu falei, amém. Recebi no coração, eis-me aqui. Quando eu saí do escritório, tinha uns pastores sentados assim na frente. Eu falei para eles assim, fui transferido. Eles olharam para mim e falaram, você não vai ficar lá? Eu falei assim, não, eu vou para outro lugar. Eles falaram, para onde você vai? E eu falei, eu estou indo para tal lugar. Quando eu falei, eu estou indo para tal lugar, eles disseram assim, mas o que você fez de errado? Eu falei, eu não fiz nada. Então por que você está sendo castigado? Eu, castigado? Eles falaram, rapaz, cidade ruim para onde você está indo. Falaram assim para mim, a igreja lá parece a caverna do dragão. Na hora eu falei, está amarrado em nome de Jesus. E fui, irmão. E quando eu cheguei lá, pessoal, essa igreja era feia mesmo, eu vou falar para você. Eu cheguei, irmão, o negócio tava zoadinho lá. Zoadinho. Você nunca mais vai ver um pastor falar zoadinho. O proprietário do prédio era um senhorzinho, irmão, gente boa. Ele me chamou assim e falou, o senhor que é o pastor que está vindo aqui agora? Eu falei, sou eu. Vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Ele me levou na parte de cima da igreja. E ele mostrou que tinha uma rachadura assim, irmão. Tinha uns quartos em cima. Eu até morei um tempo num deles. E tinha uma rachadura que eu olhava, dava para ver do outro lado da parede. Eu falei para ele, falei assim, o que é isso aí, seu fulano? Ele falou assim, isso é porque o teto da tua igreja está cedendo. Eu falei, que legal. Irmão, foi assim que eu cheguei lá. Posso falar uma coisa para você? Nesse lugar eu fui tão abençoado. Fui tão abençoado. Eu arrumei o prédio, botamos uma coluna lá para o teto não cair, glória a Deus. Só que mais do que arrumar a igreja, Deus me usou para ganhar almas, irmão. Como aquele lugar foi abençoado. Eu prosperei tanto ali. Quando eu estava muito bem lá, Deus me mandou para outro lugar. Foi a mesma coisa. Cheguei no outro lugar, também tinha luta. Deus me honrou. Quando uma pessoa, irmão, olha para o pastor. Quando uma pessoa chega com a bênção de Deus, aonde ela chega as coisas mudam. E eu acho isso tão bonito. Eu acho lindo quando um servo de Deus chega num lugar e ele muda tudo. O lugar era ruim e fica bom. O lugar era carregado e se torna um lugar abençoado. Você tem que ser assim. Diga glória a Deus. Aí, só para nós terminarmos, o versículo de número 12, vamos ler aqui o 39, o versículo de número 4. José achou graça aos seus olhos
servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Irmão, quando você é uma pessoa abençoada, as pessoas abençoam você. José, meu irmão, sendo escravo, ele ganhou tudo que tinha na casa. Irmão, tem crente que ele está com problema, porque ninguém dá nada para ele, irmão. Ninguém nunca lembra de você para nada. Você não está bem, não. José era escravo, mas ele era tão abençoado que o Potifar falou: é tudo seu, a casa é sua. Quando você é uma pessoa abençoada, irmão, as pessoas lembram de você. Elas estão andando na rua, elas falam: olha, essa sandália combina com a Maria, vou levar para ela. A pessoa está lá na casa dela fazendo um bolo, quem ia gostar de comer esse bolo é o Zezinho. Aí vai lá e leva para o Zezinho. Agora tem gente, irmão, que ela está tão ruim que ela vai na casa dos outros, os outros nem abrem a porta para ela. Ela vai andando na rua, quando os outros veem a Maria, já sai correndo. É tão triste isso. Quando você é abençoado, você não corre atrás de ninguém. Deus manda as pessoas atrás de você. Deus usa as pessoas para te dar tudo o que você precisa. E a última coisa para encerrar, versículo 5, diz assim: e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Não responde para mim não, responde para você. Depois que você passa por um lugar, você deixa ele melhor ou pior? Não responde para mim, responde para você. Já pensou, irmão? Deus me mandou para Taubaté. Você crê que foi Deus que me mandou para cá? E já pensou, eu venho para cá e ao invés de melhorar, piora? A igreja, a vida de vocês piora? Daqui a alguns anos eu vou embora, você dá até graças a Deus. Ainda bem, Deus nos livrou, obrigado, Senhor. Eu ia ficar tão triste. Meu irmão, José, depois que ele começou a comandar aquela casa, a casa prosperou. Eu não quero chegar num lugar e o lugar ser bênção só para mim. Eu quero que todo mundo perto de mim seja abençoado. O Jacó, ele era tão abençoado que quando ele chegou para o Labão e disse: Labão, estou indo embora, o Labão falou: não, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por sua causa, que o Senhor me abençoou por amor de ti. É assim que você tem que ser. Tão abençoado a ponto das pessoas não quererem que você saia de perto delas. Porque aonde você chega as coisas melhoram. Aonde você chega as coisas prosperam. Você tem essa bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Digam glória a Deus. Eu queria muito fazer uma oração com você agora. Você pode orar comigo? Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Eu vou orar por você agora. Irmão, talvez você está com a vida toda amarrada, toda enrolada. Essa amarração vai sair em nome de Jesus, amém? Levante as mãos para o céu e diga assim: Senhor Deus, eu quero ser uma pessoa abençoada. Diga assim: eu quero que no meu trabalho, na minha casa, na minha família, na minha vida, diga onde eu chegar, diga assim: quero que haja uma mudança, uma diferença. Uma noite, cantem. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, canta, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda
que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegra. Canta bem forte. Todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Diga: Senhor, eu me alegro na tua presença. Oh, debalaba, chorabala, candalabalaba. Eu quero ouvir a igreja. O choro dura uma noite, o choro dura uma, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vocês, o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, quero ouvir. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não flor e não haja e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Canta. Todavia me alegrarei. Bem forte. Todavia me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me aleluia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, quem está alegre na presença de Deus, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. A Ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor para sempre, meu Deus. Nós adoramos a Ti, adoramos o Teu nome. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Bem forte, irmãos. Para Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Amigos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar para você. Essa obra é muito importante. Com a graça de Deus, nós temos alcançado quase o mundo todo com a palavra do reino de Deus, levando as pessoas cura e libertação. O servo de Deus, o missionário R.R. Soares, tem pregado em mais de 190 nações do mundo, através dos nossos programas de televisão, através da internet, igrejas que estão sendo abertas pelo mundo todo. E você pode ser um patrocinador dessa obra. Se Deus tem chamado você, eu quero convidar você em nome de Jesus a se inscrever como um patrocinador. Você pode ligar no telefone que eu vou pedir para deixar aqui para você, no rodapé. Ligue nesse número em nome de Jesus. E você, meu irmão, é só passar suas informações ali, você já será inscrito como patrocinador. Seu nome irá todos os meses para a oração do missionário R.R. Soares. Agora, você pode procurar qualquer uma das igrejas da graça de Deus e fazer uma doação. Em todas as nossas igrejas nós temos um balcão do patrocinador. Você chegando na igreja, você fala: olha, eu quero fazer uma doação para o Show da Fé, eu quero ser um patrocinador. Nas igrejas nós também temos o recurso para inscrever você.
ou você pode também ir direto no banco e fazer um depósito. Se você chegar no Bradesco, a nossa conta é na agência 3378, a conta 29315, dígito 6. Agência 3378, a conta 29315, dígito 6. Você faz ali a sua doação, tá bom? No Bradesco, agência 0406, a conta 42717, dígito 9. Essa que eu falei agora no Itaú, tá bom? No Itaú, agência 0406, a conta 42717, dígito 9. E nós temos outras contas também que eu vou pedir para colocar aqui para você, tá bom? Para que você possa também fazer a sua doação especial. Vocês que estão aí assistindo, participando conosco dessa reunião, eu quero falar com você que a nossa igreja, ela está situada aqui no centro da cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. E as nossas reuniões acontecem todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós temos reuniões às 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7h30 da noite. 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia. 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira é o dia que eu oro especialmente pela vida financeira das pessoas. Quarta-feira, o dia da família. E sexta-feira, dia da cura e da libertação. Agora, o dia que você não pode perder, não pode faltar, é o domingo. Domingo é o dia dos filhos de Deus. É o dia que nós recebemos aquela visitação mais forte do Espírito Santo. Sempre domingo nós temos tido reuniões aqui às 6 da manhã, 8 da manhã e 10h30. Depois à tarde, às 3 da tarde, às 6 da tarde e às 8 horas da noite. 6, 8, 10h30, 3 da tarde, 6 da tarde e também 8 horas da noite. Na Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Pertinho da Rodoviária Velha, ao lado do Hospital Escola, bem no centro de Taubaté. Eu espero por você em nome de Jesus. Eu quero convidar você para me acompanhar nas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram. É facinho, é só você colocar lá Alex de Lima e você já vai poder acompanhar as reuniões que nós fazemos aqui. Inclusive, pelo Facebook eu transmito ao vivo os cultos aqui na igreja, sempre às quartas, às sextas e aos domingos. As reuniões principais que eu faço, eu transmito ao vivo para que os amigos possam assistir em casa. Agora, sabe o que é bacana, é legal mesmo? É o meu canal no YouTube. Entra lá no YouTube e digita PR Alex de Lima, PR Pastor, né? Alex de Lima. O YouTube já vai automaticamente encaminhar você para as reuniões aqui da igreja. Aí sabe o que você faz? Você ali tem escrito assim, inscrever-se. Você clica em cima e tem um sininho, você aperta o sininho, que daí o YouTube avisa quando chega culto novo. Você vai sempre participar ali pela rede social desses cultos, essas reuniões especiais que nós fazemos aqui, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo pessoal de casa? Levanta as mãos. Senhor, abençoe as pessoas que estão assistindo esse culto em casa. Que o teu poder visite cada um deles com milagre, com poder, e eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Tchau, pessoal. Eu vou celebrar esse amor.